Olá, sejam todos bem-vindos à live de lançamento aí do livro Crônicas da Vida, autoria do Rony Gabi. E eu estou tendo o prazer de poder estar envolvido nesse projeto, para poder aí estar fazendo também, gerindo um pouco dessa live aqui, fazendo uma inovação, né, devido aos tempos que hoje todos estamos passando e, claro, a ideia é que possa ser um bate-papo, então você que aos poucos eu sei que vai estar chegando aqui para acompanhar essa live, puder participar, colocar seu comentário, enfim, a gente vai direcionando para quem está junto aqui. Na live, juntamente comigo, vai estar, evidentemente, o Rony Gabi, que acaba de aumentar o seu currículo e acaba de colocar junto a palavra escritor, junto ao quilométrico currículo. O rapaz que entrou no mundo dos negócios através das bergamotas, e se você quiser saber disso, é só através da leitura do livro do Rony. E que é alguém também que descobriu que borracha e fogo não têm uma boa relação, que isso pode trazer algumas situações inesperadas, e, ao mesmo tempo, é alguém que já pilotou um trator com o efeito de arremessar o pai e o tio alguns metros para cima. Então, é lógico que eu estou falando do Rony Gabi, mas para você conhecer melhor essas histórias, eu reforço que são algumas das, não só divertidas, porque tem muita coisa interessante, emocionante nesse livro, que é um projeto que eu posso dizer que foi muito bonito e, com certeza, feito com bastante vontade de poder tocar cada um dos leitores. Junto conosco vai estar, então, o Rony, vai estar também o Álvaro Lisboa, que vai se apresentar, e o Patrick Gabi. Então, eu vou colocar todo mundo na sala aqui e, novamente, eu peço quem quiser participar, colocar seus comentários. A gente vai estar aí aguardando a participação de vocês. Boa noite. Bom, primeiramente, aproveitar então, Rony, eu vou pedir para a gente apresentar primeiro os convidados. Eu vou começar aqui pelo Álvaro. Álvaro, por favor, se apresente, Álvaro. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Meu nome é Álvaro, professor Álvaro, e professor de filosofia. Eu costumo me apresentar assim, apenas isso, professor de filosofia e um grande amigo do Rony, uma pessoa com quem eu tenho um carinho enorme. E é uma satisfação poder estar revendo o Patrick, né, e também te conhecer, Cláudio, uma satisfação. Obrigado, Álvaro. Patrick, você que vou revelar aqui, é um participante ativo em muitas das histórias presentes no Crônicas da Vida. Por favor, se apresente. Eu estou num ambiente super íntimo para mim, então vou ter a liberdade de chamar o Álvaro de tio Álvaro, chamar o Rony de pai. Eu vou me limitar também a me apresentar como um filho do Rony, né? Filho do escritor. Mas é um super prazer para mim estar fazendo parte desse ambiente aqui intimista, que fala principalmente da vida do meu pai e diretamente da minha vida também, do aniversário dele. Então é um momento super legal, super relevante para as nossas vidas. Assim. Espero que seja bom para todo mundo. Legal. Rony, por favor, apresente-se, já que ninguém te conhece. Olá, Cláudio. Eu fico muito feliz de você estar aí e um participante ativo desse projeto, um padrinho, o autor do prefácio, o designer, o desenho da estratégia, a discussão da estratégia, alguns pontos de conflito no desenho da estratégia, porque quando a gente vai conversar quando tem domínio de área, sempre tem os pontos que a gente diverge, mas foi muito bom trabalhar contigo, eu te agradeço, foi bastante relevante todo o teu conhecimento e a tua capacidade de desenhar todo o projeto. O Álvaro é um irmão de coração, filósofo, um amigo que às vezes a gente conversa à meia-noite, depois da meia-noite, debate sobre teorias, me ajuda a conversar, a entender um pouquinho da teorias do caos, da complexidade,
e a gente tem alguns debates, algumas conversas muito interessantes, em altas horas da noite, e um líder nato e uma pessoa que eu considero demais, toda a opinião dele, principalmente nessa área, é por demais importante para mim. Obrigado por estar aí, Alfa. Obrigado. O Patrick é personagem direto e indireto de diversas crônicas, tá? Ele é aprendizado, ele é a vida, ele é a continuidade, ele é o propósito, ele está direto interligado a diversas crônicas. E o Patrick escreve a orelha do livro, e isso me deixa muito orgulhoso. Obrigado por estar aí. O Patrick está lá em Florianópolis, saiu correndo da Delivery Munch lá para chegar a tempo. O trânsito de Florianópolis é algo que não é tão fácil. Bem tranquilo. Então, eu agradeço a disposição do Patrick, o tempo, e me sinto muito orgulhoso. Muito obrigado. Eu sou o professor Rony Gabi. Eu trabalho com acompanhamento empresarial, com duas diretrizes, desenvolvendo inteligência estratégica e inteligência de liderança. Para mim, é um momento mágico, né? Se eu fosse mostrar, contar todos os e-mails, ligações, mensagens de voz, mensagem de texto que eu recebi nesses últimos dias, eu preencheria um segundo livro. Então, eu sou grato, muito obrigado. Então, eu sou professor e gostaria de também ser tratado assim, Cláudio. Certo, professor Rony. Pessoal, para que a gente possa tá enchendo, se eu começar a colocar os parabéns que está rolando aqui, vai ser um festival, daí se alguém começar a ver um monte de mensagem pipocando, é porque realmente, assim, ó, é muita mensagem, várias pessoas já parabenizando pelo livro, pela data também, né, Rony? Então, assim, eu vou passar rapidamente, aí todo mundo que está aí entenda que é rápido para que todo mundo apareça aí na gravação dessa live, registre o momento. Rony, para que a gente possa deixar bem claro aqui, é para ser uma conversa bastante informal, e eu acho que isso retrata muito do livro também, porque certos momentos eles são bastante íntimos, porque eles narram coisas que tu sentiu e que ficaram literalmente marcadas na tua vida e tem muito parte da construção de quem tu é hoje também, do que tu conquistou. Então, é uma situação realmente, eu estou realmente muito honrado por estar podendo participar aqui, mas acima de tudo, que a gente possa todos conduzir aí, expor a ideia do momento. Afinal, eu queria começar esse papo justamente te lançando uma ideia de como foi para ti, desde quanto tempo tu está pensando nesse projeto, e também no desafio que tu está chegando num momento, esse livro está chegando num momento de mercado onde, né, estamos em plena pandemia, e isso foi uma das coisas dos percalços que a gente tentou ver como que nós lidaríamos com isso também, né, para que teu projeto pudesse hoje estar chegando a todas as pessoas. Conta para nós, assim, me dá uma dica aí da tua motivação para encarar tudo isso, e, por favor, aos participantes aí, quem quiser, não pode ser um monólogo desse rapaz aqui, né? Ao contrário, se eu puder assumir, eu sumo, entendeu? Bom, Cláudio, acho que a ideia de escrever um livro, ela é uma ideia que ela nos acompanha, né, ao longo da história, e sempre foi uma vontade, né? Mas não só não acho que o livro ele não é o fim, tá? O meu entendimento, o meu objetivo é maior, é que o livro seja um meio, né? Então ela é uma maneira de levar alguma coisa a todas as pessoas. Eu acho que a vida, ela nos ensina muitas coisas, né? E todos nós temos momentos de aprendizado, todos nós temos momentos
que representam e significam muito emocionalmente para cada um de nós. E isso vai montando a nossa janela conceitual, que é a maneira que a gente enxerga o mundo. E essa janela, ela é muito rica de aprendizado, ela é muito forte emocionalmente, ela traz heranças, ela traz emoções, ela traz lapidações, ela traz o papel dos líderes que nós tivemos ao longo da nossa história, ela traz um pouquinho da herança dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que ao longo da caminhada da nossa jornada nos ajudaram, e todos esses momentos da vida, se a gente pensar, ele tem um ensinamento, tem uma mensagem, né? Então, o objetivo foi compilar um pouco de todas essas experiências e juntar elas numa obra que elas pudessem ser divididas, compartilhadas, né? Então, o Crônicas da Vida não tem objetivo comercial, tá? E você pode ver pelo preço dele. O preço dele nas bancas é um preço que cobre custos, tributos e margens da rede comercial, né? Ele não tem objetivo não tem fins comerciais, ele tem um objetivo realmente de levar alguma coisa. Nas crônicas, elas são acompanhadas de uma pequena lição. Cada passagem da vida, para mim, deixou uma lição. E são esse conjunto de lições que eu carrego por toda a minha vida e vou acumulando essas lições com as diferentes experiências. Então, a ideia foi compartilhar um pouco disso. Talvez ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro que traz experiências vividas por alguém, e essa experiência traz uma lição. Essa lição, de alguma forma, pode servir para alguém, pode servir dentro do seu ambiente pessoal, do seu ambiente profissional. Então, é uma maneira de compartilhar tudo que a gente recebe do universo. Nós recebemos muita coisa, energia, nós recebemos alimento, nós recebemos demais do universo. Então, se a gente doar um pouquinho disso, a gente consegue retribuir, fazer uma retroalimentação positiva nesse universo, melhorando assim a quem tiver a sensibilidade de perceber as lições. Então, o propósito é esse, tá? É entregar experiências trazendo lições que possam ajudar alguém. E se você ler uma história em um momento, ela pode te trazer uma lição. Você guarda o livro e daqui a 30 dias você ler a mesma história, vai te trazer outra lição. Então, ele é um livro atemporal, não é um livro permanente, ele é um livro permanente, ele é um livro atemporal. Você pode, dependendo do momento da sua vida, ter diferentes interpretações. Então, essa é a grande vontade de compartilhar. Esse é o propósito, Cláudio. Legal. Álvaro, chega aí na conversa, Álvaro. Tá certo. Eu esqueci de dar os parabéns também, né? Já havia feito isso antes, né? Mas agora de público, né? Parabéns, Rony. Eu acho que um dia significativo sobre todos os aspectos, né? E eu tenho certeza, né? Pelo aniversário, né? Poder estar aqui congregando e conversando com todos, isso é maravilhoso. Estava falando, né, Rony, me lembrei desses autores aí, desse caráter universal, né, que tem alguns livros. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, Rony. A palavra autor, né, ela vem do latim, e ela significa aquele que se aumenta. É aquele que, através da sua obra, se projeta para além do dado instante, rompe com o fluir contínuo de vida, né, e se estabelece, não mais de forma regional, não mais de forma local, nem particular, né, a força com que tu te projetou para dentro da tua obra, né, com ideias e emoções, né, acontece isso que tu estava falando, ela vai se tornar atemporal e acultural, né, tem livros que têm esse poder,
né, de permanecer no tempo e na história, porque eles falam da essência humana. Eles não falam de coisas, sabe, pequenas, não, falam da essência humana. Aquele último, a crônica, difícil escolha, a difícil mais escolha da tua vida, é emocionante, sabe? Para mim foi um dos que mais me tocou. E isso realmente acontece. Às vezes a gente se identifica mais com este ou com aquele, mas isso é significativo, assim, isso faz parte. E este movimento, a forma como tu escreve e a forma como tu colocou, né, de maneira criativa, traz as tuas experiências e coloca uma lição que tu tirou ali, isso cria um movimento, né, com quem está lendo, um movimento dialógico entre o leitor e a obra, né, que, no dizer de Humberto Eco, né, a obra aberta, aí quem está lendo também se projeta para dentro da tua obra com as suas próprias histórias, com as suas próprias emoções, né, e isto acaba sendo significativo para todos, né? Se o autor, e eu sei que tu é um autor de muita sensibilidade, e tiver né, o feedback desses leitores, e tu já se dispôs sempre a buscar isso aí, só tem a ganhar, né? Só tem a crescer e evoluir, né, e entrar com o pé direito nesse universo da literatura bastante desafiador, né? Eu tenho certeza. Então, eu espero que a tua obra também, junto com, por exemplo, o Fausto, de Wolfgang von Goethe, ele levou 61 anos, agora nós estávamos conversando antes sobre os tempos, né, de produção, Goethe levou 61 anos para escrever o Fausto, né, e publicou 3 anos antes da morte dele. Ele escreveu, reescreveu, apagou, escreveu de novo, desenhou, tirou, colocou, nossa, fez, né, mas fala ali dentro, a essência humana está toda radiografada ali. Um livro belíssimo, né, e assim como o teu, Rony, cativante, como a Mari falou, simples, cativante, nos convida, né, a pensar sobre a vida. Isto é bonito, assim, eu achei, né, excelente as estratégias todas de abordar, de chegar nesse mercado, né, e é um mercado bastante concorrido. Só para te ter uma ideia, Rony, e Patrick, Cláudio e demais amigos, na América Latina, o país que mais lê, um dos países que mais lê é a Argentina. É em torno de 5,4 livros por ano cada argentino lê. O Brasil é 2,4, mais ou menos assim, né? Menos da metade que os argentinos leem. Então, nós não temos uma cultura reflexiva, nós não temos o hábito da leitura, por vários motivos, né? Então, o teu livro, nesse aspecto, ele é bem-vindo, né, num momento difícil mesmo. Houve uma retração de 11% no mercado editorial brasileiro ano passado. Isso dá em torno de 43, 44 milhões, né, de livros que deixaram de ser editados. Então, é um número que assusta, assim, né? Se a gente levar em consideração o baixo consumo, né, das obras, da literatura, tirar tudo isso aí é um monte de livro mesmo. Comparado à França, que lê, né, os franceses leem 21 livros por ano cada um, né? Então, o teu livro, né, vem num bom momento, né, num momento de incentivar e proporcionar que a gente faça mais relações. Cada um à sua forma, como mesmo falou, cada um do seu jeito. Essa relação que a gente estabelece com o livro, ela muda com a forma como nós, né, nos relacionamos com ele, vai mudar, porque nós não somos os mesmos também, nem de ontem, né, nem seremos iguais amanhã ou depois da manhã, né, como diria Heráclito, é impossível tomar banho no mesmo rio 2 vezes, né? O rio não é o mesmo, nem nós somos, né? Então, cada vez que a gente se projeta, né, nessa tentativa, né, de buscar algo novo, é fantástico. Eu li um livro, Rony, eu tinha 20 anos, de Denis Diderot, A Religiosa, de Denis Diderot.
E esses dias eu estava procurando algumas coisas nos meus livros e achei esse livro de novo lá. Estava lá guardadinho lá, peguei e fui ler de novo, né? Retomar a história de Suzane Simonin. Não vou contar a história, né? Porque não vou dar spoiler, né? Mas é um livro fantástico. Mas é um livro assim, ó, tão denso que ele gela nas mãos, né? É uma coisa impressionante. E a leitura que eu faço hoje, me lembrando quando tinha 20 anos, é completamente diferente, né? Então, há um ganho sempre que se lê, mesmo que se leia 2 vezes. Eu já estou na fase de achar que o importante é ler, nem que seja bula de remédio, tenha que criar o hábito de ler, né? E aí desenvolver isso e fortalecer esse sentimento. Tudo isso a gente está falando mais no mercado editorial, em vendas, mas eu acredito que o gosto pela leitura e o prazer por ler passa necessariamente por dentro da educação, passa pela escola. Não dá para ver só... Eu estava falando sobre essa questão mercadológica, mas não dá para ser só isso aí. Tem que trazer por dentro da educação. Bueno, Rony, fantástico, né? Adorei o teu livro, né? Parabéns, eu espero que tu continue. Já deu uma dica que tem o volume 2 ali, né? Estamos aguardando, então, o volume 2. Desculpa eu falar demais aí, perdão. Né? Mas a pergunta era essa também ali, que com o Rony, assim, como é que foi né? Antes de escrever, né? Eu tenho certeza que salta ao escritor algumas dúvidas, né? Para quem escrever e sobre o que escrever, né? Como e qual o momento, né? De lançar a obra e de que forma? Meio digital, meio físico, né? Nós vivemos um processo de transição, como fazer isso aí? Mas eu queria saber isso, Rony, como é que esse processo de produção? Alguns autores, como por exemplo Sartre, dizia nem um dia sem uma linha, nem um dia sem uma linha. Ele tinha muita dificuldade de escrever no início da carreira. E aí ele criou como hábito escrever uma linha todos os dias. Então ele dizia, vou escrever uma linha, nem um dia sem uma linha. E aí acabou produzindo, se tornando esse grande, né, maior expoente do existencialismo mundial. Então, Ani, como é que foi assim essa produção, né, de preparação emocional assim? A vida ela é cheia de surpresas, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo o feeling, né? E quando você está diante de um momento que teu feeling dá o start, então, opa, isso aqui eu não posso perder. Então, em vários momentos, os positivos, né? E os momentos frustrantes também, que me deram, que o feeling despertou, né, eu fui compilando, fui organizando eles. O público-alvo, Álvaro, para quem que foi escrito, eu acho que todas as pessoas têm um momento de maturidade, né, onde desperta a maturidade. Até essa maturidade acontecer, muitas dúvidas vêm à nossa mente, né? Por que isso acontece comigo? Por que não dá tão certo? Por que eu não tenho tanto dinheiro? Por que para mim eu não tenho uma trajetória profissional legal? Por que para mim as coisas são difíceis? E a gente também tem uma mania de olhar para a grama do outro e achar que o gramado é mais bonito, né? Só que a gente não percebe tudo o que aconteceu com ele para que aquele gramado esteja hoje daquela forma, e também nós não enxergamos os buracos e nem as pedras que tem nele, né? Então, o livro foi escrito para as pessoas que estão em processo de maturação, que estão em desenvolvimento de maturação, e elas podem perceber em algumas passagens que o que elas estão vivendo, diversas pessoas viveram. As encruzilhadas do labirinto e as escolhas do labirinto, todas as pessoas tomam todos os dias. Tá? O labirinto é uma figura, um símbolo que diz muito todos os dias. E a teoria do caos da complexidade, que é um complexo de teorias, né, um conjunto de teorias, e dentro dela tem a teoria de causa e efeito,
onde diz que nós temos controle da causa, não do efeito. Então, por exemplo, se a gente escolher ficar 10 minutos ou 10 segundos na porta para sair, esses 10 segundos que nós ficamos parados, ele pode representar a nossa vida ou a nossa morte. Isso está dentro de um labirinto, é uma escolha. Eu não escolho o carro não me atropelar ou me atropelar, eu não escolho isso. Agora, eu escolho os 10 segundos. Então, todos nós, todos os dias, vivemos um labirinto de escolhas. Então, as crônicas, Álvaro, foram escritas para as pessoas que estão em processo de maturação. E o que elas estão vivendo hoje, de bom ou de ruim, todos nós vivemos. Então, ali tem um pontinho de energia e de motivação, uma semente para buscar o melhor caminho dentro do labirinto. Perfeito, Rony. Muito bom. Sabe, Rony, né, que tem pessoas que nascem, vivem uma vida inteira e morrem sem jamais tomarem a consciência de que um dia elas existiram. E tu, Rony, é um cara assim que percebeu que a vida é um acúmulo de experiências, né? Trouxe isso para o teu livro, né? Né, naquela formatação em que tu tira as tuas lições, né? Nos incentiva, então, né, a procurar semelhanças e fazer as reflexões necessárias para o dia a dia. O que a gente precisa é disso, né? De reflexão. Fantástico, Rony. Era essa. Eu já te conhecia, né? Então eu já sabia mais ou menos sem o processo todo, né? Mas eu queria te ouvir. Sempre é bom te ouvir falar. Parabéns. Grato. Muito bem. Cláudio. Patrick, eu tô querendo te ouvir, Patrick, porque assim, de uma hora para outra no livro surgiu um ser ali que permeia diversas histórias. Como é que é? Agora eu vou fazer uma pergunta extremamente direta, assim como as histórias descritas ali. Como é que é se ver motivador de muitas destas crônicas? Sabe que foi uma experiência muito diretamente, assim, Cláudio, muito curiosa para mim, porque não todas elas, mas uma parte das histórias eu vivenciei, só que eu vivenciei com um prisma diferente, com o meu ponto de vista, né, participando da história com o meu olhar. Então, quando eu lia os títulos das histórias, eu imaginava quais passagens de tempo era e, enfim, quando que elas tinham acontecido, mas eu fiquei extremamente curioso para entender a ótica do meu pai sobre o que a gente tinha vivido. E foi um exercício bem... Eu acho que eu até fixei isso na escrita da orelha, que para mim foi um exercício bem grande, assim, de me autoconhecer, um exercício de existencialismo do Patrick, da nossa família. Foi um momento eu falei também nisso, de sentir saudade de algumas coisas, de alguns momentos importantes da nossa vida, assim. Então, foi uma experiência muito curiosa, mas uma sensação muito boa, uma sensação de reforçar nossos valores, uma sensação de reforçar nosso propósito. E por mais que o livro, para o leitor em geral, não se comporte como uma biografia, porque ele não é um livro descritivo sobre nos detalhes sobre a vida do Rony, são crônicas em momentos esparsos, isolados sobre a vida do pai. Eu li ele como uma biografia, porque eu tenho o contexto de tudo que aconteceu, sabe? Então, e ler biografias, eu acho que é o tipo da leitura que eu mais me identifico, assim. Tipo, não é à toa que livros que hoje são clichês, por exemplo, Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, é uma leitura que me cativa muito, porque tem muito da pessoa Bernardinho no enredo, e no livro do pai eu sentia a mesma coisa, eu sentia ele me contando, parecia que ele estava me contando as histórias, sabe? Então, foi um momento muito curioso, mas um momento repleto de sentimento bom, assim, de conhecer raízes, de conhecer histórias que eu vivi, e de também entender o peso de algumas histórias para a vida e para a forma com que meu pai pensa, com a forma com que ele encara o mundo hoje. Foi um movimento super legal de eu ter vivenciado. E eu li ele em um dia, né, praticamente. Foi muito rápido para ler todas as histórias.
Que legal, não? E é interessante que quando a gente pega um projeto de livro e olha ele, a gente não imagina que às vezes ele habita por tudo isso, né? Ele passa pela família, ele passa. E aí, no caso desse livro, então, que traz cenários de situações claras e que envolvem. Sempre tem uma pessoa que traz algo ali para o Rony, sempre tem alguém que causa uma transformação, que ensina algo a ele, e a partir daquele ponto ele adota uma lição. E reforço, essa ideia de ler o livro no momento e ler ele em outro momento também reforça muito isso. Talvez naquele momento específico, a primeira vez que tu leu, ele não conecta com uma história, mas conecta com outra, e quando tu relê ele faz esse exercício. Às vezes a gente não tem essa visão também quando envolve uma pessoa da família ali, e quanto tu te enxergar e também ter essa visão do teu pai descrevendo aquilo, né? Porque realmente, em alguns momentos em alguns momentos da leitura soa a voz e a apresentação do Rony. Quando por exemplo, eu achei o máximo. Hoje eu comecei aqui brincando com as bergamotas que ingressaram ele no mundo dos negócios. E evidentemente eu estou repetindo isso porque isso me tocou de uma forma, mas eu vi o Rony explicando isso. Ao mesmo tempo, em algumas passagens que eu não vou falar aqui, porque a galera tem que comprar esse livro, tem que ter na cabeceira, como muitos aqui que já leram estão falando nos comentários, a gente já sente uma outra situação, que daí é o Rony abrindo e trazendo a relação do quanto o filho foi motivador, enfim, em outros processos que acabaram se movimentando. Então, talvez, para quem lê, não consegue também ver o quão grande é um projeto de um livro, né? E aí o Álvaro tá para saber muito bem disso também. Não é só a vontade do Rony de compartilhar, mas tem todo um envolvimento, várias pessoas ao redor são atingidas por ele, ainda mais num livro tão interessante quanto esse, que traz pautas reais, digamos assim, né? Passagens reais. Não é o Rony não está ali de Merlin fazendo mágica, né? Ele está ali abrindo situações claras da vida dele. Então, eu confesso que eu fiquei curioso, assim, como é que vai ser para o Patrick enxergar isso? Ele vai ver sempre por dois ângulos a coisa. Exatamente, Cláudio. Parece que quando a gente vê o making off de um filme, sabe? Que a gente vê todo o filme acontecendo, a gente assiste ali 2h30, 3 horas do filme, e depois a gente pesquisa sobre os bastidores e a gente enxerga o bastidor. Eu também não vou citar detalhes da história, mas, por exemplo, o futebol de aniversário foi um aniversário que me marcou demais. Até hoje foi um dos meus melhores aniversários, na minha lembrança, né? E eu não fazia ideia do malabarismo que tinha acontecido para aquele evento ser organizado, enfim. E hoje eu só lembro dos bons momentos. Mas eu imagino que, para o pai, aquela semana ali foi, cara, uma semana de um nível de ansiedade altíssimo, porque imagina fazer um evento de aniversário do filho, enfim, não vou contar a história. Tem que comprar o livro! O Rony já deu a letra que o livro, o preço é bom. O Rony é aquele cara que ele faz o comentário que o objetivo não é para ganhar dinheiro, mas ele já deu a letra que é barato para comprar, entendeu? Eu acabei presenciando só a pontinha do iceberg ali, tudo que estava abaixo da água eu não vi. E isso foi em relação ao meu aniversário, em relação a alguns fatos com o meu avô. Nossa, a leitura para mim foi sensacional, porque eu estou imerso na história. Eu acredito que tem muito da humildade, da simplicidade do pai em contar e transferir um pouco dessas vivências, e acho que muita gente vai se cativar e vai se identificar com as histórias. Legal. Essa história do aniversário, vamos dar um spoiler, vou contar a história. Tu que é o dono tu é o pai, né? Tu tem duas obras, né? Aqui. Pode, isso aí. Mas nós vivíamos um momento muito difícil, né, da nossa história, e difícil de todos os aspectos, emocional, financeiramente, enfim. Só que era aniversário do Patrick, né? Eu tinha que tirar um coelho da cartola, tinha que fazer alguma coisa, não tinha jeito de fazer festa, enfim. E aí algumas ideias foram surgindo, a gente inventou, criou um evento de campo, e naquele dia, naquela semana, baixou o mundo em água. Mas pensa, acho que foi um ano inteiro de seca, e naquela semana a chuva total, e mudou totalmente o planejamento de última hora. A gente teve que fazer um malabarismo
para poder realizar realmente aquele evento de alguma forma que pudesse ficar essa lembrança positiva que hoje o Patrick conta. Mas nem todas as vitórias aconteceram do jeito que a gente imagina, né? Por trás delas tem muito sofrimento, muito suor, muito planejamento, muita estratégia, enfim. Então, aconteceu. Aí vale a pena dar uma lida. Tá certo. E as bergamotas foi bem interessante, cara. Bem interessante, porque as bergamotas, elas nasceram, a história das bergamotas, eu não tinha dinheiro para comprar merenda escolar. Na época, isso nós estamos falando lá em ensino fundamental, né? E não tinha dinheiro para comprar merenda escolar. Então, naquela época, o que hoje nós chamamos de bullying não existia. Isso já faz um certo tempo. Para que eu não sofresse bullying, eu ficava na sala de aula, fazendo de conta que estava estudando, fazendo os deveres, e eu levava o que tinha para levar. Na época, fruta da época era bergamotas. Só que não sei porquê, acho que foi por uma luz divina, uma professora ficou em sala de aula também, e ela me pediu uma bergamota, e eu dei uma bergamota. E ela disse, tu tem mais em casa? Eu digo, claro, tem. E na outra aula eu lavei as bergamotas, lustrei, ficaram bonitas, tipo essa laranja de amostra, né? E dei um pacotinho para ela, e ela me deu, como se fosse hoje, R$10, assim, sei lá. E eu acendeu, o feeling falou, né? Opa, aqui tem uma história, aqui dá para... E essa foi uma inserção no mundo comercial que os desdobramentos aí tem que ler toda a história. Mas, enfim, a gente tem alguns pontos da nossa vida, alguns pontos do labirinto, que a gente decide e ele nos leva para um caminho totalmente diferente. Então, a lei de causa e efeito, e eu fico muito feliz com isso. Muito bem. Que legal. A gente tem a minha passada, onde eu revisitei ali o livro, eu prefiro que as pessoas... É da tua experiência com carros, tá, Rony? Mas eu não vou... Tu sabe, óbvio, do que eu estou falando, mas eu não vou estar dizendo o que é, porque também o cara tem que ser impactado para descobrir o que começa numa crônica e vai lá para outra, o que foi transformador ali. Mas eu acho que esse é o sentido, assim, e eu fico... em função da experiência que a gente teve aqui dentro, a primeira vez que a gente olhou foi uma coisa muito técnica, assim, tô olhando o volume de palavra, tô olhando como é que eu vou estruturar isso aqui, e a gente não pôde ter aquela atenção à realidade das histórias que estavam ali. Até uma vez a gente foi para uma reunião, aqui é o obscuro do desenvolvimento, né? Vai para uma reunião com o Rony todo entusiasmado, falando do livro, e eu, eu não tinha a mínima ideia da história que ele estava falando ali, porque eu tinha contado era palavra, eu tinha contado letra. Agora, quando a gente pôde ler o livro e depois, a primeira vez, uma leitura rápida e depois uma leitura com mais calma, que tu começa a te transportar para situações da tua vida, eu falei, cara, isso aqui tá incrível. Porque eu acho que esse é o grande ponto do livro, assim, sabe? Ele não é difícil de você tentar encontrar uma conexão. E isso, Rony, assim, ó, eu juro que não é rasgação aqui de nada, mas é realidade. Bom, tu sabe bem como é que eu defendo as ideias e as opiniões. É realmente cativante a forma como o cara consegue se conectar nas histórias e tu te transporta para a tua realidade familiar ou para a tua experiência profissional ou a tua experiência ao tratar com alguém ou ao ser incentivado por alguém, né? Então, eu realmente eu reforço muito para as pessoas que estão aqui, que não tiveram a oportunidade ainda de ler, e que alguns estão falando que estão com vontade, por favor, mantenham a vontade, busquem por esse livro, porque é aquele famoso livro de cabeceira que, em certo momento, ele pode te ajudar a até encontrar uma solução para alguma questão que
por mais simples que ela possa ser, ela pode ter se transformado em algo muito grande, né? E aí, de repente, os insights surgem, assim. Eu gostaria de deixar bem muito específico isso, porque isso aconteceu muito comigo na leitura de fazer a segunda vez, a terceira vez, e tem histórias ali que eu gostaria de reservar para que as pessoas pudessem, ao ler elas, serem tocadas pela surpresa do que ocorre, e que a gente tira a lágrima. Tira a lágrima. Tá? Vamos ser bem as claras. O Álvaro já falou isso também aqui. O Patrick é óbvio que tira a lágrima, mas vai. Isso aí não tem nem dúvida, né, Patrick? Cláudio, enquanto, enfim, né, a gente o pai tá fazendo doutorado, o tio Álvaro tem repertório para falar a noite toda. Eu me usei do tempo deles, enquanto eles falavam, para fazer um exercício aqui de meditação, de respiração, para eu conseguir não chorar falando dessas histórias, porque realmente, quando a gente chega nos pontos que são muito, muito relevantes assim, para a nossa vida, eu não consigo não me emocionar. Então, eu prefiro que as pessoas se coloquem nessa experiência, consumam esse conteúdo, porque geralmente a solução para os nossos problemas, elas são simples. A solução é simples, a essência da nossa vida, ela é simples. Falando da nossa família, assim, a gente vive com muita sinceridade, com muita transparência, com muita proximidade, e, de fato, sobre a minha ótica, pelo menos, é como a vida deve ser, sabe? A gente tem um mundo complexo, tem teorias que estudam isso, o pai pode falar disso mais, mas, no final das contas, no final do dia, é mais simples do que parece, sabe? E eu acho que o livro traz muito isso. O livro traz as situações como situações humanas, situações simples do dia a dia, mas que, ao passo que são simples, também são muito robustas do ponto de vista de valor, de significado, de propósito. Enfim, eu sou suspeito para falar da leitura, tá? Porque eu quase coautor do livro. Que legal. Não, mas é só... Eu acho interessante a gente poder despertar essa intenção das pessoas também, fazer esse exercício de vivenciar esse livro. Esse é um livro para vivenciar. Rony, tu fez um livro que é para vivenciar, não é um livro... tem um livro que ele é educativo, mesmo quando traz crônicas, ele é educativo. Eu vou ali, vou descobrir uma técnica que o cara aprendeu naquela vivência dele, ele botou ali qual foi o aprendizado, eu vou puxar isso, vou me educar em cima dessa experiência do cara. O teu livro não, o teu livro é vivenciar, cara. Isso que o Álvaro coloca, tu lê uma vez, depois lê a segunda, o que o Patrick está trazendo, realmente, assim, ó, em certos momentos tu vivencia ele. Em outros tu te conecta com outro processo e aí tu vivencia aquela história ou visualiza ela. Eu brinco, Álvaro, e até eu fiz questão de colocar no prefácio que o Rony é aquele cara que ninguém conhece, mas todo mundo já ouviu falar. Vi. Uhum. Porque assim, não, porque tem um consultor lá que o cara não sei o quê, tem uma palestra que eu vi, e aí quando surge o nome do Rony e ele passa a circular mais na minha presença, porque eu acabei indo atender um cliente do qual o Rony também atende, daí eu ouvia, não, porque o Rony disse isso, o Rony disse aquilo, eu falei, tá, eu já ouvi falar desse cara, eu não sei quem é, mas eu sei que ele existe e todo mundo quando fala legal, né? E é legal que dá para entender o porquê. Cara, Rony, isso é fantástico, assim, ó. Essa percepção de já ouvi falar, não sei direito quem é, e depois ver isso aqui, cara, tá louco. Bom, eu já virei fã, né? A galera já viu, assim, o Osório tá navegando, tá fãzão, assim, mas cara, é humano, sabe? É um livro vivencial humano, assim. Eu sou suspeitaço para falar, porque ele toca, né? E é engraçado que é um livro cheio de bar. A Grazi, a minha esposa trabalha comigo aqui, daqui a pouco. O que tu tá fazendo bar toda hora? Cara, eu tô com um livro aqui, ó. Bar. Muito boa, muito boa. Bom. Muito bom. Bom, eu não imaginava que ia ter essa dimensão, esse eco, essa amplitude. Eu quero dizer, eu sei que o nosso tempo já estourou,
eu quero dizer que tudo que, cada letra, cada palavra, cada letra, cada frase é da mais pura sinceridade e com o melhor objetivo e a melhor das intenções possível para cada leitor que se dedicar, e quando as pessoas começam a comentar das crônicas, como tu tá postando aí, me emociona demais. A Carminha tá lá em Belo Horizonte, obrigado, Carminha. Cláudia, Gaia, muito obrigado. Elisângela tá em Passo Fundo. A Adélia, muito obrigado. A Ellen, nossa assessora na Fadismo, minha aluna, faz aniversário hoje também. A Eliandra, parceiraço de trabalho, um abraço. Tiago Zamberlão, um abração. A Ruth, lá de Panambi, foi minha colega, tem uma crônica que fala um pouquinho daquela passagem. Ela trabalhava na época, então ela sabe viver um pouquinho olhando lateralmente do que aconteceu. Giovanni, um abração, Giovanni, está aqui próximo. My Teacher, uma emoção bastante grande aí receber todos vocês, muito obrigado. E é de coração, cada vírgula que está lá por um motivo, que é levar alguma coisa para todos, para vocês. Muito obrigado de coração. Fico muito feliz. Obrigado, Álvaro, um irmãozaço que muito me inspira com seus comentários filosóficos. Patrick, sem palavras, obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação. E tem algumas crônicas guardadas, tá? E mais outras podem, talvez, formar um volume 2. Vamos ver como é que as coisas se acomodam. E vamos trabalhando. Osório, eu fico muito grato, que eu sei que tu vai divulgar aí, tu tem o link, mas o livro pode ser encontrado nas melhores livrarias da cidade, na Atena, na Mente, e também tem um link digital aí que depois, se tu quiser postar para quem está de fora. Já tá ali, já saiu nos comentários. Muito bem, então. Eu fico muito feliz e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Só posso dizer gratidão. Gratidão. Álvaro, suas palavras finais, por favor. Ok. Rony, numa época em que a superficialidade dá o tom das relações, numa época em que a pós-verdade alcançou o status de categoria universal, numa época em que o cancelamento virou simplesmente diversão, de uma cultura que não tenha o hábito da reflexão, então o teu livro, volto a repetir, é muito bem-vindo nesse momento. Tenho certeza que vai contribuir para o engrandecimento da literatura, eu não tenho dúvida disso. Todo livro contribui para a emancipação humana. A leitura contribui para a emancipação humana, para o processo civilizatório. Eu não tenho dúvida disso aí. E tu está contribuindo para isso. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Cláudio, pelo envolvimento, pelo trabalho belíssimo. Parabéns, Patrick. Parabéns, Mari, né, pela orelha ali. Também achei uma graça o que a Mari escreveu. Bem, muito bonito, muito, muito legal, sobre todos os aspectos, né, do início ao fim. Parabéns mesmo. Patrick, por favor. Segurando todas as lágrimas possíveis, Patrick. Gente, Osório, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que, assim como tu falou um pouco dessa admiração pelo pai, tenho certeza que isso é recíproco, porque isso ele falou no discurso da minha formatura, que a gente acaba sendo o produto das pessoas que vivem com a gente. Eu não consigo falar. Somos o produto do meio em que vivemos, e esse meio, e eu deixei por último, Osório, tem duas pessoas que estão aqui nas orelhas, que é o Patrick, né, que conversou conosco até agora, escreveu uma orelha, e eu discutia, eu perguntava para ele,
fiz laboratório ao longo do planejamento sobre o que ele se lembrava, de quais momentos da nossa história ele lembrava. E alguns pontos tiveram muita convergência, então esses pontos estão aqui. E a outra pessoa, que eu não tenho como, que está na outra orelha, e estava convidada para participar conosco aqui, que é a Mari, minha esposa, que me acompanha há 18 anos, que tem uma história aqui também. Essa história, o nosso momento de encontro, foi um momento muito bonito. Foi numa faixa na verdade, eu estava atravessando a rua em Ijuí, fora da faixa de segurança, e ela quase me atropelou. Então, a história se chama Quase Atropelado, e conta todo esse reencontro que eu tive com a Mari, e ela foi a pessoa que me acompanhou, me deu força, e leu os rascunhos, fez correções que eu gosto muito de vírgula, então ela fez algumas correções, ela me ajudou bastante, e ela tem uma grande participação na minha vida, uma grande participação na vida do Patrick, e uma participação enorme nessa obra. Obrigado de coração, Maria, eu te amo. Obrigado por todo o apoio, obrigado por participar da minha vida. Patrick, eu posso dizer que tu é o propósito, cara. Então, siga firme. Siga firme. Tu é o propósito. Continue. Osório, muito obrigado. Obrigado a todos. Foi um privilégio. Obrigado a todos os amigos que assistiram e que escreveram de coração. Cada um de vocês tem um lugar no meu coração. Muito obrigado. Valeu, Rony. Parabéns. Valeu, gente. Parabéns a Show de bola, gente. Obrigado pelo espaço aí.